Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai, São João Bosco. Iniciaremos agora a terceira semana da nossa cruzada de orações e penitências em favor dos bispos do Brasil e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Os recentes vídeos publicados no canal do Centro Dom Bosco demonstram a necessidade de nos unirmos em oração pelo nosso episcopado, para que sejam verdadeiros pastores segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e cumpram fielmente a missão que Deus lhes confiou de salvação das almas. Nesta terceira semana, como eu falei, continuaremos esta cruzada com diversas práticas de piedade que se repetirão a cada semana e as intenções fixas serão sempre em favor do episcopado brasileiro e da CNBB. Mas além dessas intenções fixas, a cada semana temos também uma intenção apostólica, ou seja, voltada à conversão de um determinado grupo à fé católica, fora da qual não há salvação. Nesta terceira semana, a intenção apostólica é a conversão à fé católica dos ortodoxos, dos anglicanos, dos protestantes e de todos os membros de seitas. Rezaremos a cada dia, a cada ato, cada prática de oração e penitência, além do episcopado brasileiro e da CNBB, será em favor de cada um desses grupos, especialmente aqueles que estão no Brasil. Como nas semanas anteriores, também nesta terceira semana, meditaremos e praticaremos uma obra de misericórdia espiritual e uma obra de misericórdia corporal, a segunda sempre subordinada à primeira, como deve ser. Nesta terceira semana, a obra de misericórdia espiritual consiste na admoestação aos pecadores, admoestar os pecadores. E a obra de misericórdia corporal consiste em vestir os nus. Também, como fizemos nas semanas anteriores, procuraremos, segundo a graça de Deus e apesar das nossas misérias, desenvolver uma virtude como combate concreto a um dos 7 pecados capitais. Nesta terceira semana, somos chamados a desenvolver a virtude da castidade, da pureza, como combate concreto ao pecado capital da luxúria. E como fizemos também nas semanas anteriores, escolhemos uma passagem bíblica que possa nos ajudar na meditação dessas obras de misericórdia e dessa virtude e também nos ajudar a colocá-las, todas elas, em prática. E a passagem de hoje é uma passagem que se encaixa à perfeição nestas obras de misericórdia e também na virtude da castidade, como combate à luxúria, que é aquela passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo perdoa a adúltera que está com risco de ser apedrejada e, ao mesmo tempo, a chama à conversão. Essa passagem está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João 8, versículos de 1 a 11. Vamos à passagem. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo, e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres.
que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Vejam que a passagem que orientará a nossa meditação nessa terceira semana se encaixa à perfeição com as duas obras de misericórdia que nós somos chamados a meditar e a praticar, e também com a virtude que somos chamados a desenvolver. É razoável pensar que essa mulher, flagrada em adultério, estava nua ou seminua naquele momento. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao final, admoesta que ela saia do pecado, que ela largue o pecado, que ela não volte a pecar. E o pecado que ela havia cometido era justamente um pecado contra a virtude da pureza, da castidade, pecado de adultério, pecado de luxúria. Vejam que é uma passagem na qual ao mesmo tempo estão presentes as obras de misericórdia espiritual e material e também a virtude da pureza, vestir os nus, admoestar os pecadores e a castidade, a qual nosso Senhor Jesus Cristo chama aquela mulher a viver. Meditemos então sobre a virtude da pureza. Peçamos a Deus esta graça de sermos castos. Meditemos e pratiquemos estas duas obras de misericórdia: a admoestação dos pecadores e vestir os nus. Para esta semana, a exemplo das anteriores, somos chamados, evidentemente, no primeiro dia da semana, no domingo, a assistirmos à Santa Missa. Na segunda-feira, como falamos das outras vezes, é o dia de praticar ou pelo menos organizar, planejar o gesto concreto de caridade material. Nesta semana, quem sabe, olhar para os nossos armários, reunir aquelas roupas em bom estado que nós podemos dar para os mais necessitados. Quem sabe consigamos nos adequar justamente à obra de misericórdia corporal que somos chamados a meditar e praticar. Na terça-feira, aqui para nós, é dia de aula e também a oração do Santo Terço. Antes de cada aula no Centro Dom Bosco, nós rezamos o Santo Terço, mas fiquem livres para colocar outra prática de piedade, caso seja mais adequado. Na quarta-feira, é o dia que nós temos consagrado para a penitência, a mortificação, sempre em honra de São José. Sugerimos, quem sabe, um jejum eclesiástico, uma refeição apenas no dia, ou pelo menos que vocês entreguem uma refeição, ou façam qualquer outro tipo de penitência em honra de São José. Quem sabe nesta terceira semana consigamos fazer algo a mais, rezarmos a ladainha de São José, meditarmos sobre uma passagem bíblica relacionada à vida deste patriarca. Quem sabe conseguimos honrar São José com alguma outra prática. Fiquem livres. A quinta-feira é o dia próprio para a adoração ao Santíssimo Sacramento, em uma hora santa.
A cada semana repetiremos a necessidade de adorarmos nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Então, a prática própria da quinta-feira, a hora santa. Na sexta-feira, como nas semanas anteriores, a via sacra. E, por fim, no sábado, o Santo Rosário em honra de Nossa Senhora, no dia mais propriamente consagrado a ela. Ressalto apenas que a via sacra que nós faremos a cada sexta-feira, que seja uma boa via sacra. Não essas vias sacras que são propostas, muitas vezes pela própria CNBB ou pelas dioceses, cheias de ideologia, cheias de materialismo, não. Peguemos uma via sacra, de preferência feita por um santo, ou meditada por um santo, recomendada por um santo, que de fato seja uma via sacra espiritual, uma via sacra verdadeiramente católica. E por fim, eu encerro, como tenho feito, com uma oração voltada para aquele grupo que nós somos chamados a rezar nesta terceira semana. Eu recordo a nossa intenção fixa, mais uma vez, o Episcopado Brasileiro e a CNBB. E a nossa intenção apostólica da semana, pela conversão à fé católica dos ortodoxos, dos anglicanos, dos protestantes e de todos os membros de seitas. Rezemos sempre de acordo com as grandes orações da Sexta-feira Santa, pelo rito tradicional. Oremos também pelos hereges e cismáticos, para que Deus nosso Senhor os livre de todos os erros e se digne reconduzi-los à Santa Madre Igreja, católica e apostólica. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai, São João Bosco. Até a próxima semana, nesta cruzada de oração e penitência em favor do Episcopado Brasileiro e da CNBB. Amemos os nossos bispos, rezemos por eles.